Professor, e o processo do bipolar, embora sendo mais amenizado, é também mais ou menos... Bipolar, às vezes, tem isso porque tem uma predisposição, às vezes. Pode ser familiar ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, é mais fácil acertar a bipolaridade. Quando a pessoa vê que ela está entrando, principalmente no processo da depressão, por exemplo, ela teve uma fase eufórica. Quase sempre passa um pouco, ela vai cair para a depressão. Na hora que ela vê que está mudando a situação, que ela começa a se queixar, reclamar do mundo, do cosmos, milhão de coisas lá dentro dela, sem falar nada, ela tem que tomar uma medida aí. Aí é que entra a higiene mental. Se ela começar com isso, ela tiver algum remédio que ela possa ter confiança de tomar, ela vai abortar o problema. Ela não vai entrar em depressão. Entendeu? Porque a coisa séria da bipolaridade é a depressão. Porque a depressão, a pessoa muda a personalidade. De manhã é uma coisa, à tarde é outra. Ela fica contra não, o mundo, é totalmente diferente. E outra coisa, ela fica sem educação, ela fica incomunicável às vezes. Tem uma opção de condições que dá com a pessoa, né? Aquela pessoa que sempre foi muito risonha, acaba tudo. É outra personalidade. Agora, isso tem relação física séria, tem processo neurológico aí sério, às vezes, muito sério nisso tudo. Por isso que tem que combater, de um lado e do outro. Às vezes tem que tomar remédio, tudo isso. Agora, que tem a sério, tem, porque o ambiente piora, né? Fica aquela coisa púmblia, uma noite escura de tempestade sem lua. Evoca tudo, e só vê o pior. E quase sempre ela arranja umas pessoas que estejam próximas, uma ou duas, para ser o J. Cristo. Para ela colocar tudo como culpada, etc. tal. Ela desova tudo em cima da pessoa. Ela acha que o mundo está contra ela, né? Professor, a causa primária pode ser também um crime ou um trauma muito forte também no bipolar? Mas isso, a epilepsia é mais assim. Agora, na bipolar não, pode ser uma opção de coisa. Tem outros assuntos. Agora, quase sempre tem um grupo. É um processo de grupo. Por isso que a bipolar tem muita coisa de genética, né? Às vezes na família tem vários. Aquilo é o grupo inteiro que está assim. Agora, a gente vê que os assediadores de um é o mesmo do outro, é o mesmo do outro, são os mesmos, é a mesma equipe. Às vezes, se consertando um, todos os outros vão ser beneficiados. Está como é que é? Entendi. Aí varia. Obrigada, professor. Professor, aqui no ar, aqui em cima. No caso da epilepsia aí, se a pessoa ela já está conseguindo controlar os seus surtos, né? Isso quer dizer que ela já está se curando na paragenética dela? Quer dizer, há possibilidade dela não levar essa doença para uma próxima vida? Se ela curar totalmente, ela não leva, não. Agora depende dela. E outra coisa, precisa de ver se não tem mais trauma, né? Que às vezes foi só alguns que descobriram. Às vezes tem outros. O rápido é maior. Ela nunca sabe. Agora, o ideal é a pessoa mesmo descobrir os traumas, né? O ideal é a pessoa fazer a autoconfrontação de tudo, né? Ela estudar. É o que eu chamo de autoconscienciometria, autoconsciência terapia. Ela vê, ela examinar por si. Agora, na questão da bipolaridade, o conserto mais rápido da bipolaridade feito pela pessoa funciona muito mais. Não dá para comparar com nada. A pessoa, se ela tiver condição, confiança nisso, ela muda tudo. Porque é muita coisa do micro-universo consciencial, daquilo que a pessoa pensa. Se ela melhora a higiene mental, ela vai melhorar demais aquilo ali. Porque, gente, a pessoa, o problema dela é o seguinte, ela vê que ela está errada, mas ela não tem força de superar. Por exemplo, ela está com a cara pior do mundo, não tem jeito dela dar um sorriso. Ela não tem força para arranjar um sorriso. Vocês estão entendendo? Não. Hoje eles já estão entendendo isso bem, já estão até falando, já tem revista. Esses dias saiu aí uma reportagem sobre bipolaridade. E, pois é, super interessante. Lá está falando mesmo que a pessoa sabe que está errada, mas ela não consegue superar. Então, tem que conseguir. Agora, para isso, tem que ver a hora que vai dar o surto. Tem que começar no início, no princípio do começo. Do ataque, da crise. Na hora que ela está sucumbindo. É que não pode entrar ali no abismo.
E às vezes ela entra, a hora que entra vai tirar um problema. Às vezes ela vai passar 2, 3 semanas daquele jeito. Agora a pessoa mesmo tem dificuldade, né? Nesse caso, como é que a gente poderia ajudar? Exteriorizar energia? Exteriorizar energia, mas isso não resolve não, porque às vezes ela não quer saber de nada. Tem que conversar com ela quando ela estiver acessível. É no meio termo, entre uma crise e outra. Entendi. E outra coisa, nem quando ela estiver eufórica não serve para falar. Tem que ser entre a euforia e a depressão. Se não estiver normal, né? É mais ou menos normal, né? Não precisa ser totalmente, mas mais ou menos. A hora que ela abençoou você, deve estar na hora de entrar. Entende? Porque isso é uma coisa rara. O que fazer para ajudar uma pessoa com síndrome bipolar? Tem uma amiga que sofre disso. Sei que a consciência terapia seria excelente, mas não encontramos consciência terapeuta tão facilmente. Consciência terapeuta, cadê vocês? De modo que o negócio está aí, né? Olha, a bipolar, a primeira coisa é o seguinte: procura conversar com a pessoa para ela dominar a própria situação, fazendo higiene mental. Ela vê quando é que ela vai entrar na questão do surto de depressão. Que ela vê que as coisas começam a piorar. A pessoa sabe na hora que está começando. Ela vê que ela está mudando. Às vezes ela já amanhece já com o pé esquerdo, esquisitinha. Então é aí que tem que tomar providência. É assim que melhora. Tem que conversar isso com a pessoa. O mais é muita paciência e caldo de galinha.